Olá, vizinhos do mundo, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e hoje eu estou gravando o terceiro programa, o terceiro vídeo do canal Papo Mundi. E hoje, na verdade, eu vim falar de um tema um pouco mais pontual e um pouco mais polêmico, digamos assim, é, que é, na verdade, a reunião do Conselho Consultivo, é, marcada agora para o dia 9 de janeiro, às 19h30, para a prestação de contas do condomínio geral em relação ao orçamento de 2017. É importante frisar, para quem acessa o Facebook aqui do Papo Mundi, provavelmente vocês viram uma notificação, uma publicação feita de uma convocação para essa reunião. Mas se você prestar atenção, essa convocação foi feita pelo subcondomínio América, pelo subsíndico do condomínio América, que é o Gustavo Aquino, para que os seus condôminos, né, no caso os moradores do América, onde eu também resido, participassem dessa reunião com a função de dar legitimidade a decisões que provavelmente ele vai dar no dia, né? Ele vai exprimir no dia. Ele é membro do Conselho Consultivo e então ele vai eventualmente proferir o voto dele em relação a algumas coisas, algumas questões. Mas aí eu preciso de mostrar um fato que, curiosa e convenientemente, né, não foi feita qualquer divulgação dessa reunião geral pela gestão geral. Ao meu ver, eu entendo que não existe qualquer interesse de que os proprietários e moradores acompanhem essa reunião que vai acontecer agora no dia 9 de janeiro. Isso não é novo, já é um problema, uma mazela, eu posso dizer isso, já observado em relação às reuniões do Conselho Geral, que apenas muito recentemente passaram a ter a participação de moradores, muito mais por interesse dos moradores, infelizmente, do que o interesse de que esses eventos pudessem chegar a conhecimento da totalidade de moradores, né, dos condôminos. Pelo menos de uma parte do Conselho Consultivo. Não vou dizer que são de todos, porque eu consigo observar uma visão diferenciada em relação à participação dos moradores da parte de alguns subsíndicos, tá? Só para esclarecer, é importante frisar o seguinte: em dezembro do ano passado foi realizada uma audiência pública aqui no condomínio para poder tratar dessa questão do trânsito, né, que eu já até falei no vídeo anterior. E nessa mesma ocasião, a convocação aproveitou a oportunidade para que convocasse os moradores a decidirem, vou colocar aí entre aspas, decidirem sobre obras de alteração na fachada do portal de entrada do condomínio, tá? Por que eu coloquei entre aspas? Porque o meu posicionamento nesse sentido, e foi até algo que eu falei na ocasião para o síndico geral, de que haveria, que na verdade estava faltando uma hierarquização das prioridades aqui no condomínio. Eu ponderei primeiro que essa obra da fachada do condomínio, até onde se pode perceber a estética, já que não há nenhum risco de que esse portal do condomínio caia na cabeça de ninguém. Realmente ele está feio, ele pode passar por um processo de restauração ou até no futuro de alteração. Eu ponderei isso. Mas que a gente está num condomínio que, pelo menos uma vez por ano, nós ficamos sem interfone pela ausência de para-raios que sustentem a sobrecarga elétrica, e a gente fica sem interfone, queima a placa e fica 1 mês, 2 meses sem interfone. Outra coisa que foi ponderada é a questão da piscina, né, que anualmente tem dado problema. A gente passou o verão do ano passado todo com ela fechada, né? Quem mora aqui sabe disso. Foi reaberta no meio do ano, que é um mês frio, e chegou a ser interditada agora no final do ano e retornou e está aí num processo de análise do problema para ver se é algo que pode ser resolvido ou não.
De toda forma, o problema não está resolvido, a gente sabe ainda, não temos uma solução, um posicionamento definitivo de que o problema dela foi resolvido. E então estamos aí nesse receio de saber se amanhã ela vai estar aberta ou não. O motivo da gravação desse vídeo é para poder, na verdade, apontar diversos itens do orçamento de 2017, apresentado em 2017, nessa reunião, que vale lembrar, eu estava presente, eu não estou relatando o que me foi dito, eu estava presente. Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito e o costume de participar dessas reuniões por interesse. Eu procuro saber as datas e estar presente e, se possível, quando possível, participo até de reuniões e de assembleias do meu subcondomínio e de outros subcondomínios também. Eu posso afirmar que quase a totalidade das obras de 2017 elas foram realizadas sem que sequer o Conselho Consultivo fosse consultado. E aí eu chamo a atenção para uma questão importantíssima. A sindicância geral do condomínio, pelo regimento, pela convenção do condomínio, ela é considerada a presidência do Conselho Consultivo Geral e executor das deliberações desse Conselho Consultivo. Então, tudo que acontece no condomínio geral, na verdade, em tese, de forma ideal, deveria ser realizado após uma deliberação do Conselho Consultivo Geral, que é formado pelos 5 subsíndicos, né, aqui do Mundi. Então, na verdade, se o síndico geral é o executor e o presidente do Conselho Consultivo, é necessário que haja uma participação e uma consulta efetiva do Conselho Consultivo. E eu digo até mais, é necessário em alguns casos que haja uma participação e uma consulta não somente do Conselho Consultivo, mas também de todos os proprietários. Então eu vou citar para vocês algumas discrepâncias no orçamento de 2017 e que me chamaram a atenção. A primeira que eu vou falar é que foi acertada a colocação de uma cancela específica para motocicletas, até por questão de segurança de quem está pilotando essas motocicletas, mas também segurança de controle de entrada e saída, porque a gente sabe que as motocicletas, elas às vezes passam no vácuo de veículos maiores e podem ser pessoas até estranhas ao condomínio que não tem um controle de entrada e de saída, né? Pode acontecer. Não estou falando que acontece, mas é algo que é possível de acontecer, tanto aqui como em qualquer outro condomínio. Essas cancelas não foram colocadas, tá? E no lugar dessa obra, outras que não constavam do orçamento tiveram precedência e preferência. Segundo item, a prioridade das obras estruturais do salão de festas e da área de lazer, infiltração no telhado, problemas dentro dos banheiros, de falta de estrutura, elas não receberam a prioridade que deveria ser dada. Eu recebi o relato de que o telhado continua com infiltrações em alguns pontos e as portas e janelas dessa área de lazer, elas não receberam manutenção total, né? Algumas delas receberam, outras delas receberam até alteração do tipo de porta e de material e o que não deixa de ser uma alteração de fachada, mas não houve essa manutenção total. A academia, que é o espaço fitness, né, que foi até alvo de um questionamento meu, eu até coloquei ele no grupo também, foi alterada a destinação da sala, onde que ela está lá instalada, que era para ser, pela convenção, espaço de garage band, né, de banda de garagem, e que para alterar deveria ser seguido aí um rito e um procedimento. Não aconteceu. Outra coisa também é que esse espaço não contou com uma assembleia geral para que fosse alterada essa destinação. Não houve qualquer reunião ou comunicação do conselho em relação. E recebi o relato também de que a compra dos aparelhos, que inclusive são extremamente caros,
Quem trabalha com academia sabe disso, e cuja manutenção não é barata e que são facilmente deterioráveis se não houver um cuidado de quem usa, né? Até onde se constatou, ele foi feito por meio de recibo simples. Então, eu coloco aí em questionamento até a questão da garantia, no caso do defeito de algum desses produtos, como proceder, né? E, por fim, nesse ponto aí de imprecisões em relação ao orçamento, a mudança de fachada da obra da portaria, que não recebeu assembleia, né, não houve assembleia dos condôminos para se manifestarem sobre essas mudanças, que eu entendo até positivas e válidas, mas que deveriam seguir um procedimento. Então, ao se fazer o melhor, você tem que fazer o melhor da maneira correta. E isso, ao meu ver, não aconteceu, né? A piscina aqui em 2018 continua sem solução definitiva. A gente sabe que aberta ou fechada, ela sempre vai dar despesa para o condomínio, porque é preciso cuidar da água. Então eu veria a piscina como uma prioridade, porque se ela dá despesa aberta ou fechada, vamos mantê-la aberta e em funcionamento, pelo menos para poder prover aí o lazer de quem utiliza, né? E de quem tem família, criança. É um diferencial e aumenta muito a questão da qualidade de vida, né? E nós pagamos o condomínio para poder ter o direito de uso desse bem. E o último item seria o teste de estanqueidade do solo, que não foi feito de forma total também, a informação que eu recebi, foi feito de forma parcial, e isso foi diferente do que foi prometido, apresentado no orçamento de 2017. Outras deliberações nessa mesma reunião, que também não seguiram aí o procedimento, deliberações do Conselho Consultivo, tá? Primeira seria que toda obra deveria ser aprovada pelo Conselho Consultivo, e como eu relatei, não aconteceu. A segunda é em relação à chamada poupança AVCB, que é usada para o laudo dos bombeiros, que deveria ser reposta, na verdade, no caso de demissão do supervisor operacional aqui do condomínio. Ele foi demitido, mas pela tabela lá você vê que o saldo dessa poupança ela não foi reposta como prometido, né? E por fim, foi prometido que a prestação de contas do salão de festa seria feita em uma planilha à parte, separado das receitas e despesas provenientes aí do repasse do geral, e isso também não aconteceu, segundo informações também recebidas, tá? Então, gente, é o seguinte, para não me delongar demais, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo, na verdade, para que todos que puderem assistir a reunião, que compareçam a essa reunião, na próxima terça-feira, dia 9 de janeiro. Por quê? Vou falar um ponto importantíssimo. Nessa mesma reunião, é previsto que será apresentado o orçamento de 2018. Mas este ano de 2018, contratos importantes como o da CMS, que é a empresa responsável aí pela portaria e limpeza de alguns subcondomínios, esse contrato vence esse ano, tá? E se não houver uma mobilização, entendo eu, por parte nossa, ele vai continuar alterado e vai continuar a ser não interessante para nós, tá? Continuando gerando um impacto enorme no bolso de cada um de nós. Então, quando a gente fala que a taxa de condomínio está alta, você entende que metade desse valor é devido aos valores que são pagos ao condomínio em geral. Veja então o que sobra para a gestão e manutenção do seu próprio condomínio. Pesquise para você ver o que vai para o geral, o que fica aí no que é do próprio subcondomínio. A gente tem que lembrar o seguinte: a legitimidade e a representatividade dos gestores do condomínio, elas vêm da gente, de nós proprietários, né? Então, é muito importante que você participe e se faça ouvir. Se o seu subsíndico está lá, foi porque ele recebeu o voto de um número de moradores que representava a maioria naquele dia da Assembleia Geral. E isso não dá para ele um mandato para fazer a gestão de forma que, em momento algum, ele ouça
os seus subcondôminos, tá? Ele tem uma autonomia para poder agir? Sim. Mas existem questões, inclusive essas do Conselho Consultivo Geral, são questões que dizem respeito ao nosso patrimônio. Então, faça-se ouvir para que ele possa levar ao Conselho a opinião da maioria do seu subcondomínio e não apenas a opinião dele, conveniente ou não. Conto com a presença de vocês. Até lá!